Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. É uma honra, é uma responsabilidade, é um misto, né? Mas não é do jeito que a gente quer. É tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu estou um pouquinho nervoso, né? A gente fica mesmo, né? É a palavra de Deus. Se a gente não tremer, né? Tem alguma coisa errada. Mas a gente treme e a gente teme porque a palavra do Senhor, ela é o nosso alimento. Ela é uma bússola, ela é tudo na nossa vida. Se não for a palavra de Deus, acho que a gente nem estaria aqui. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa em nossas vidas. E para não prolongar muito, eu já quero ler aqui rapidamente. Deus colocou no meu coração o livro de Jonas esses dias. E eu vim ali lendo, eu já havia lido, mas esses dias o Senhor, Ele falou bem ao meu coração sobre essa palavra. E eu peço que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar aos corações dos irmãos nessa noite. Que não venha ser eu, mas que venha ser o próprio Espírito Santo aqui falando aos corações nessa noite. E eu estava ali sentada, até comentei com a cooperadora Sara. Falei, ô Sara, Deus já está confirmando a palavra. Quando o evangelista Alexandre estava falando aqui, eu falei assim, eu me alegrei, porque era o que o Senhor estava colocando no meu coração lá em casa. E Ele falou aqui. E eu estava até procurando a palavra. Meu Deus, onde está aquela palavra que fala todas as coisas cooperam para o bem? E Ele falou aqui, eu falei, nossa, é essa palavra mesmo. Eu estava tentando lembrar que tinha uma palavra assim. E Ele disse, eu falei, nossa, que Deus maravilhoso, que Ele nos faz lembrar, né? Que Ele nos faz lembrar as promessas que Ele fez na nossa vida. E eu vou estar lendo rapidamente aqui Jonas, o primeiro. Eu vou ler só até o 3, rapidamente. Diz assim, o chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dela, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Vou ser breve, glória a Deus. Deixa eu olhar aqui o horário. Glória a Deus. O Senhor, Ele estava colocando no meu coração essa palavra já há uns dias. E a igreja também conhece a história de Jonas, né? Que Deus fez ali, mandou ele pregar ali contra a grande cidade de Nínive, né? Era uma cidade cruel, sanguinária. E ele foi, em vez de fazer o que Deus mandou, ele foi fugir da presença de Deus. Ele automaticamente, ele não obedeceu, mas ele fugiu da presença do Senhor. E ele deixou, né, aquilo que o Senhor falou para trás. Isso é muito difícil nas nossas vidas, quando Deus, Ele fala algo aos nossos corações e a gente fecha o coração, deixa para lá, né, usa outro no meu lugar, que eu não sei falar, eu não sei fazer. E isso é muito perigoso, porque se Ele chamou, é porque Ele confiou a mim e a você, né, fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Mas eu li toda essa passagem, né, fala que ele ali desobedeceu, e naquele momento que ele, né, foi para ali, para aquele barco, pegou aquela passagem e foi contra aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Deus mandou que um vento viesse sobre aquele barco e sacudisse aquele barco, e aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali começaram a se assombrar. E eram pessoas pagãs, não eram nem pessoas, né, que acreditavam em Deus. Mas naquele momento aquela confusão foi tão grande que eles estavam, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí chamaram ali, né, a Jonas, que estava ali dentro do barco, escondido dentro ali do porão do barco. E Deus chamou, aqueles marinheiros chamaram Jonas e jogaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E ele falou, né, não é culpa minha mesmo, é culpa minha mesmo, foi eu mesmo. Deus me mandou fazer algo e eu, né, não estou fazendo, estou fugindo do que Deus mandou. E isso que acontece quando a gente desobedece a Deus, quando a gente não faz aquilo que Deus manda.
O Senhor, Ele manda vento, Ele manda tempestade, Ele manda algo, mas não é para te matar. É para colocar você no lugar que Ele quer. Às vezes está acontecendo alguma coisa aí na sua vida, não sei. Aí você fala, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo esse vento, esse vendaval, esse terremoto, essa agonia. É o Senhor colocando no lugar, é o Senhor colocando, te dando direção para você ir até o propósito que Ele determinou na tua vida. E naquele momento aqueles marinheiros ficaram assustados. E quando Jonas confessou que o erro era ele, né? E às vezes isso acontece na nossa vida, mas a gente não tem a capacidade de falar eu sou errado, né? Mas Deus, Ele fala conosco, olha, né? Fala aí, é você que está fazendo esses problemas aí, causador desses problemas. Ajuda aí esse povo, né? Se livrar desses problemas. E aí Ele falou, me joga no mar que essa luta vai passar, essa tempestade vai passar quando você me jogar no mar. E assim às vezes acontece com a gente também. Às vezes a gente quer fugir dos problemas. Aí a gente vai e fala assim, ai, me deixa aqui sozinho dentro de casa, eu não quero que ninguém venha aqui na minha casa não, me atrapalhar não. A gente fica se escondendo dentro de casa. Por quê? Porque a gente não quer fazer o que Deus está mandando. Aí a gente fica se escondendo dentro do porão, quer se esconder no mar. Jonas estava pedindo até para morrer, para não fazer aquilo que Deus estava mandando Jonas fazer. E ali ele foi jogado no mar. E quando ele foi jogado no mar, ele começou a ver ali, né, os pecados dele. Aí quando a gente está nessa situação, né, que a gente está quase para morrer, a gente começa até a ver os pecados da gente, pedir perdão. Aí, aqui é a oração de Jonas, que é o capítulo 2. O livro de Jonas, ele é bem pequenininho. E eu li ali, mas algo me chamou a atenção no final. Porque eu ficava pensando, mas por que Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus? E ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas Deus podia pegar e levantar outro profeta, ao invés de chamar Jonas. Se ele não queria, Deus podia levantar outro. Mas o que Deus estava colocando no meu coração é que Deus queria ensinar algo para Jonas. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Às vezes a gente foge tanto, por medo, por insegurança, foge. Mas é nisso que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. É naquilo que está causando a frustração, é naquilo que está causando medo, é naquilo que está causando a insegurança. É nisso que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. É assim que Ele fez na vida de Jonas. E ali, na oração de Jonas, ele diz: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, capítulo 2, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas vagas têm passado por sobre cima de mim. E disse: lançado estou de diante dos seus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até aos fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. O Senhor, ó Senhor meu Deus. Quantas vezes a gente está assim que nem Jonas, né? Foge para lá, foge para cá. Aí quando não tem mais jeito, Deus vai lá e joga a gente dentro de uma baleia para a gente ver realmente onde nós está falhando, né? Onde nós está errando. Deus fala assim: olha aí, ó, clama agora, que eu posso ainda te livrar. E quando eu estava lendo essa palavra de Jonas, me fez lembrar do Salmo 139. Porque ele correu tanto, ele, né, correu de um lado para o outro. Mas aqui no Salmo 139, a palavra de Deus diz assim, o 7: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não tem para onde você correr. Jonas, ele correu da presença do Senhor. Ele tentou fugir de todo lado, mas o Senhor, ele pegou Jonas ali.
Ele não teve para onde correr. E ali eu lendo essa palavra, passou, né, pela essa palavra, passou da baleia, que é sempre onde eu fui aprendendo, onde eu fui ouvindo as palavras. Chega na baleia, ninguém fala mais nada da baleia, para onde que Jonas foi, só fala depois que Jonas pregou, e não pregou muita coisa. Às vezes a gente quer, né, faz um monte de esboço, faz um monte de coisa, quer falar bonito, quer falar coisa demais, mas Jonas não falou nada. Jonas só falou 5 palavras. Mas o incrível é que aquela cidade toda se rendeu aos pés do Senhor. E Jonas, ele foi um dos primeiros profetas a pregar para pagões, a pregar para gentios, a pregar para pessoas que não conheciam o nosso Deus. E eu acho incrível que eu falo, é mais fácil você pregar para aqueles lá que não têm Deus, porque eles têm um coração quebrantado, do que pregar para aqueles que conhecem. Porque aqueles que conhecem, eles não querem acreditar, eles já estão cheios, eles falam, mas eu já sei disso, eu não preciso disso, eu sei a Bíblia de cor e salteado. Mas não adianta a gente saber a Bíblia de cor e salteado se a gente não viver a palavra, não praticar a palavra, porque é isso que o Senhor ele quer. Ele não quer que a gente saiba a Bíblia de cor e salteado, ele quer que a gente pratique ela dia e de noite. E essa palavra ela me confrontou, porque quando eu fui ler aqui a conversão dos ninivitas, ele fala que ele pregou, ele achou que quando ele chegasse naquela cidade ele ia ser recebido, né, com maldade, porque aquele povo era um povo ruim, um inimigo, e ele foi ensinado o tempo todo que aquele povo era inimigo. Por que agora Deus está falando para mim lá pregar? E ali, quando você vai para o capítulo 4, que já está acabando, esse capítulo da palavra de Deus sobre Jonas, fala assim, que ele diz assim, isso me chamou muita atenção. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Isso me penetrou o coração, porque muitas das vezes isso acontece com a gente. A gente não quer ver o bem daquele inimigo. Às vezes a gente acha que aquele inimigo tem que morrer, que aquele inimigo não merece salvação. Aí às vezes a gente está até orando para aquele inimigo, não, ele não. Esse daí não pode ter salvação não. Esse daí não, Senhor. E Deus está falando aqui na palavra dele. Glória a Deus. Ele diz aqui em Mateus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em Mateus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Só um momentinho. Aleluia. Vou ler aqui que é para não falar o que eu quero falar. Eu quero falar o que está escrito na palavra de Deus. Isso mesmo. Então nós vamos lá na Bíblia e nós vamos ler o que está escrito lá na palavra de Deus. Em Mateus. Aleluia, Jesus. 12:39. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espera aí que o vento está me atrapalhando aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada. Mateus. Glória a Deus. Mateus 12:41 diz assim: os ninivitas, isso aqui é Jesus que está falando, o sinal do profeta Jonas. Diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tornaram a palavra, dizendo: mestre, quisermos ver a tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E está aqui quem é mais do que Jonas. Amém?
E essa palavra ela vem falando ao meu coração. Glória a Deus. Porque muitas das vezes a gente não quer acreditar no que o profeta está falando. E aqui é o próprio Jesus que está falando. Aquele povo, ele se arrependeu. E Deus viu, e não foi muita coisa que Jonas falou. Jonas só falou que aquela cidade ia ser destruída, ia ser subvertida. E aquele povo acreditou na palavra que Jonas estava pregando, porque foi da parte de Deus, não foi da parte dele, foi da parte de Deus. E aquele povo se arrependeu do mal. Aquele povo ruim, aquele povo que não obedecia a Deus, que nem conhecia a Deus, um povo pagão. Mas eles conheceram a Deus e obedeceram aquilo que o profeta estava falando. Mas o profeta, ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria que viesse o juízo para aquele povo. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente quer ver o juízo das pessoas. A gente não quer ver aquela pessoa se arrependendo, aquela pessoa sendo melhor que nós. Mas Deus, ele quebra o nosso orgulho nessa noite. Porque ele fala aqui que maior do que Jonas é Jesus, e é ele que está falando. Nós não somos nada, mas Deus é tudo em nós. Amém. Se não for a palavra dele na nossa vida, nós nem aqui estaríamos. E ali aquelas pessoas, elas acreditaram. E até o rei naquela cidade apregoou para aquele povo um jejum, para que todos aqueles jejuassem, para que todos aqueles orassem. Não sobrou nem os animais, até os animais foram jejuar em arrependimento ao Senhor. E isso me chamou muita atenção. Mas mesmo assim, Jonas ainda estava triste e irado, porque Deus não destruiu aquele povo. Deus salvou aquele povo. E Jesus está falando que Ele salvou. E eles estarão ali, para condenação, para condenar aqueles que não se arrependeram. E às vezes a gente quer ser melhor que os outros. Não vou falar para aquele não, porque aquele ali é espírita. Vou falar para aquele ali não, porque aquele ali é PJ. Não vou falar para aquele ali não, porque aquele ali é... Mas é esse que Deus quer. É esses que Deus quer. É como o Senhor já tem falado aqui nessa noite. Muitos estão lá fora. E às vezes a gente perde o nosso tempo aqui dentro, sendo que as almas estão lá fora perecendo. E o Senhor, Ele requer de nós que nós venhamos se levantar para fazer a obra dEle. Mas primeiro Ele vai tratar conosco, assim como Ele estava tratando ali com Jonas. Ele tentou fugir de todo lado, mas Deus queria tratar com ele, porque ele estava doente. Porque ele achava que as pessoas não poderiam receber salvação. Só ele poderia receber a salvação. Mas que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele possa curar nossas vidas de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que às vezes faz com que a gente queira desistir do chamado, que tenta fazer a gente querer morrer ao fazer a obra de Deus. Que Deus, ele venha tirar hoje pessoas de dentro do porão. Que Deus, ele hoje venha fazer pessoas sair de dentro desse acomodismo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes a gente está doente e fala assim: mas como que eu vou lá se eu estou desse jeito, eu estou pior? Mas o Senhor, ele quer curar a gente, para que a gente possa curar outras pessoas. Que hoje o Senhor venha despertar em nós um coração verdadeiro, que se arrepende e é compassivo, misericordioso, que tem misericórdia das outras pessoas também. E antes de terminar, só quero louvar um louvor em nome de Jesus. Eu não posso me prolongar, foi me dado até as 9, mas eu só vou louvar esse louvor porque Deus está tocando no meu coração. Aleluia. Eu convido a operadora Sara para estar louvando comigo em nome de Jesus.